Fala pessoal, hoje dia 13 de outubro, uma segunda-feira abençoada, e nós aqui começamos a segunda-feira com o pé direito? Não, nós começamos com os dois pés, porque a palavra do Senhor diz: onde quer que colocarmos a planta dos nossos pés, este lugar será abençoado, e nós também. E não disse ao pé direito ou esquerdo, então nós começamos já com os dois. E se não der com os dois, vai com um ou com o outro, tá na bênção. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 13 de Provérbios. Eu sou Renato Act e este é o canal HSPR. Bora pro texto? O texto diz assim: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há quem se faça rico, não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. De soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoador. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte, o bom entendimento da graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espreia sua loucura. O mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Anda com sábio e sábio será, mas o companheiro dos tolos será afligido. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoadores com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza dos pecadores é depositada para os justos. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. O justo come até que sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Glória a Deus. Nós, mais uma vez aqui tivemos a oportunidade de ler um capítulo da Bíblia. São grandes ensinamentos aqui do nosso tão famoso e conhecido Rei Salomão.
que nos deixou vários conhecimentos, vários insights, né, para que nós possamos nessa vida não cometer os mesmos erros que ele cometeu, né? Então nós somos felizes em poder compartilhar essa palavra de Deus que se renova todos os dias. E nesse capítulo 13, o que eu gostaria de destacar aqui são várias coisas, são várias bênçãos para nós, são vários ensinamentos, mas alguns poucos. O primeiro deles é o autocontrole. Se você tem necessidade de autocontrole, comece pela língua, ou seja, comece pelas tuas palavras. Pense antes de falar, examine antes de falar, se vale a pena falar, porque depois que uma palavra é lançada, não tem mais jeito. Outro detalhe importante é: decida ser obediente a Deus. Se você ainda não crê que Deus é o Criador, é o dono de todas as coisas, procure pelo menos estudar, busque conhecer, tenta pelo menos desacreditar essa palavra, estude, vá atrás, ok? Faça isso e você será bem sucedido. Uma outra coisa importante que nós vemos aqui no capítulo 13 é sobre a comunicação. Busque sempre realizar e fazer uma boa comunicação. Quando Salomão, o escritor de Provérbios, era rei, ele necessitava muito de um mensageiro fiel para ter informações do teu reino, né, do teu povo. E esse mensageiro, ele era totalmente relevante que ele fosse um mensageiro fiel, para ele poder passar as informações com o máximo de fidelidade possível. Porque se assim não fosse, poderia até haver guerras e outras coisas que ele não gostaria, coisas ruins. Por quê? Por falta de uma boa comunicação. Hoje, nas nossas vidas, nós entendemos que uma boa comunicação é essencial. No casamento, nos negócios, na amizade, de uma forma geral, na sua vida interpessoal, na sua igreja, seja onde quer que for. Seja intencional, seja claro, o óbvio precisa ser dito. Nós, como líderes, muitas vezes imaginamos que, não, isso não precisa ser dito, aquilo não precisa ser dito, que está bem claro. Mas não, o óbvio precisa ser dito, ok? Outro detalhe, não coloque seu coração em coisas. Vou te explicar um pouquinho mais em detalhes. Exemplo, quando você coloca o seu coração em alguma coisa, você fica vulnerável. Você passa a deixar de agir pela razão e passa a agir pela emoção. Eu te digo que quando nós agimos pela emoção, nós ficamos mais vulneráveis a cometer equívocos, erros. Isso, como eu falei anteriormente, é no casamento, é no trabalho, é nos negócios. Isso te faz comprar algo que você não precisa, porque você está na emoção. Você colocou muito desejo, você colocou o seu coração naquela coisa. Procure não colocar o seu coração em coisas. Guarde o seu coração. Fidelidade e teimosia. Nós sabemos que são coisas antagônicas. Fidelidade e teimosia. Ser fiel é uma virtude. Ser teimoso não é uma virtude. Vamos lá. Procura ter a sensibilidade e a sabedoria de discernir o momento. Muitas vezes você está numa situação que para você está difícil. Você está vendo que está desgastando um lado ou outro. Procure discernimento de Deus, se talvez não é o momento de você deixar alguma coisa, seja provisoriamente ou indefinidamente. Talvez você precise de deixar alguma coisa para começar um outro projeto ou para dar andamento na sua vida com Deus, com a sua família.
Talvez tenha alguma coisa, muitas vezes pode ser uma coisa lícita, que está te atrapalhando em uma outra área. Peça a Deus esse discernimento. Talvez você precise de fazer um remanejamento, ou até mesmo entregar um cargo. A gente sabe que às vezes as pessoas ficam sobrecarregadas. Acontece. Tenha essa sensibilidade. Outra coisa, peça ajudas. Peça ajuda a pessoas que têm compromisso com o seu resultado. Esteja aberto a conselhos. Como eu gosto sempre de dizer, esteja aberto a conselhos, não a opiniões. Como eu disse outro dia, opiniões é a mercadoria mais barata que existe. Sai fora disso. Busque conselhos de pessoas mais sábias, mais experientes, pessoas que realmente têm compromisso com o seu resultado. Não posso deixar de falar também que o dever dos pais, lá no versículo 23 ou 24, se não me engano, fala do dever dos pais. Os pais, nós somos pais, nós precisamos de entender que nossa missão, nosso dever como pai é ensinar, é orientar os filhos. A palavra de Deus, ser honesto, ser um homem, uma mulher de caráter. Esse é o nosso dever. Eu sei que assim como eu, muitos não têm a oportunidade de estar com os seus filhos dia a dia, né? Conviver ali, de estar orientando de uma forma mais contundente. Mas se você não pode, assim como eu, seja aquela pessoa que está orando para o seu filho, intercedendo que Deus vai trabalhando e sempre se preparando, porque vai chegar um dia que você vai ter que dar a sua orientação, o seu ensinamento. E isso para a criança, é muito importante. Ela se sente amada e com certeza ela vai ser preparada para, no longo prazo, ela ser uma pessoa, um adulto muito mais forte, né? Mais convicto de si mesmo, que ama a Deus e que entende que ela é uma pessoa de Deus. Foi criada à imagem e semelhança de Deus. Orientar, ensinar os filhos, isso evita desastres no longo prazo. Espero que você tenha entendido, que o Senhor, o Espírito Santo, continue ministrando no seu coração mais sobre essa palavra, sobre esse capítulo 10, capítulo 13 de Provérbios. Eu quero fazer uma oração juntamente com você, ok? Soberano Deus e Pai de poder, muito obrigado porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nesse dia maravilhoso, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Nos ensina a te buscar, a buscar sabedoria no Senhor, nos aproximar e conhecer mais a Ti. Cada um que está assistindo esse vídeo, que seja tocado pelo Teu poder. Ainda que seja aquela vontade de te conhecer, ou até mesmo a vontade de tentar desacreditar a Tua palavra. Que eles sintam uma vontade de fazer algo, de agir. Nós sabemos que isso é bênção, Pai. Porque nós confiamos que a Tua palavra é vida. E ela superou, ó Pai, o teste do tempo. Nós acreditamos que a Sua palavra ela se renova. Que o Senhor é o Deus Criador. Que o Senhor nos conhece no íntimo. E a semente está sendo lançada. E quem dá o crescimento é o Senhor. Toma esse dia nas Tuas mãos, a nossa semana. Nos dê ânimo, nos dê convicção de que o Senhor está conosco. E nos ensina a desfrutar de todas as coisas que o Senhor construiu, criou para nós. Abençoa essa pessoa que está ouvindo, que está assistindo. Eu te peço, em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Mais uma vez, obrigado. Peço que você curta, compartilhe e siga nosso canal. Nós estaremos sempre compartilhando a palavra do Senhor. Juntos, em nome de Jesus. Que a paz seja convosco. Forte abraço.